Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 2. Mês de dezembro, temos refletido mensagens que falam a respeito do nascimento de Jesus. E esse é o relato do seu nascimento, segundo Lucas, capítulo 2 do seu Evangelho, a partir do versículo de número 1, Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. José também foi, da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui reunida. Obrigado porque há mais de 2000 anos o Senhor tem sustentado a tua obra. O Senhor nos enviou Jesus, e Ele cumpriu com o motivo pelo qual o Senhor enviou, morreu na cruz por nós, nos redimiu, nos salvou, fez de nós o seu povo, nos enviou o seu Espírito Santo, e o Senhor tem sustentado a tua igreja até o dia de hoje. Que hoje seja mais um dia em que o Senhor se digne de falar com a tua igreja, falar com o teu povo e abençoar a tua grei, para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Você já teve alguma vez a impressão que a história da tua vida não tem sentido? Não tem nexo? Não tem assim um começo, um meio, as coisas encaixadas? Às vezes parece um monte de remendos, um monte de historinhas que parecem não formar um todo coerente. Enquanto você olha para a vida de outros e parece assim uma sinfonia. Tudo encaixado, tudo acontecendo, parece que na hora certa, um verdadeiro concerto. E a sua, você olha, parece um desafinar todo. As coisas não são harmoniosas como você esperava que elas fossem. O Rubem Alves, uma vez, escreveu um texto que falava de um homem que tinha 50 anos e estava morrendo, e a sua reclamação, a sua angústia, é que ele olhava para a sua história de 50 anos e não via sentido. Não via um nexo nas coisas que ele tinha vivido. Se esse é o seu caso, provavelmente você está cometendo um de dois erros. Talvez você esteja olhando para a sua história como se tudo se resumisse no que acontece do sol para baixo, e entre o dia do seu nascimento e o dia da sua morte.
Já teve um personagem da Bíblia que tentou fazer essa avaliação da vida, considerando apenas o que se acontece debaixo do sol até a terra, e entre o nascimento de um homem até a sua morte, Salomão. E a conclusão que ele chega é: nada tem sentido. É tudo uma grande ilusão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Para que se desgastar tanto trabalhando? Você pode construir muitas coisas e não sabe que quem vem depois não vai perder tudo, não vai arruinar tudo. Que adianta nadar, lutar e depois morrer na praia? Então, ele fazendo essa avaliação, ele chegou à conclusão que não tinha sentido. O Paulo mesmo vai dizer assim para nós, em 1 Coríntios 15, 32, se a nossa esperança é só para essa vida, só para o que acontece entre o sol e a terra, entre o nascimento e a morte, somos os mais infelizes entre todos os homens. Somos os mais infelizes entre todos os homens. Agora, um segundo erro que a gente pode cometer é a gente querer escrever uma história diferente da que Deus está escrevendo. Isso já começou lá no Jardim do Éden. Deus queria escrever para aquele casal uma história de vida. Mas eles quiseram escrever a sua própria história, deram o seu grito de independência contra Deus, e tudo o que eles conseguiram foi escrever uma história de morte. Por quê? Porque, irmãos, todas as vezes que Deus nos fala para a gente fazer algo, a gente tomar determinado rumo, a gente entrar em determinada via na vida, e a gente diz não, o que a gente está dizendo para Deus é: eu quero outra história. Eu não quero a sua história. Eu quero escrever a minha história. A história que eu quero escrever para a minha vida. A história que eu quero viver. Eu não estou confiado que a sua história será tão boa assim. Eu não quero adentrar na tua história, eu quero que o Senhor adentre a minha história. E aí o que acontece é um monte de gente escrevendo a sua própria história, mas com os mesmos finais, a morte. Porque toda história que Deus não escreve não tem como fim Deus. E tudo que não tem como fim Deus tem como fim a morte, porque fora de Deus não existe outra coisa senão morte. A vida não está fora de Deus, a vida está em Deus. Então, o que o Lucas está falando para a gente, no seu evangelho, nesse texto que nós lemos, é que Deus em Jesus adentrou a história da morte. E começou a escrever a história da vida, em Cristo. E agora, em Cristo e por meio de Cristo, Ele convida homens e mulheres a deixarem as histórias de morte, a história da morte, e vir para a história da vida. É como se o Senhor estivesse assim nos chamando. Tragam as suas histórias para a história da vida. Aí então eu te pergunto, a sua história está em que história? A sua história ainda está na história da morte? Ou a sua história já está na história da vida? Eu não sei qual é a sua resposta,
Mas se você já trouxe a sua história para a história da vida, a história que Deus está escrevendo em Jesus, ou se você quer vir para a história da vida, então é necessário alguns avisos. Primeiro, esteja aberto a uma nova história. Esteja aberto a uma história que Deus queira escrever para você. Não seja turrão. Não seja teimosa. Esteja aberto a uma história que Deus queira escrever, ainda que não seja necessariamente a tua história. Veja que José e Maria, eles deveriam ter os seus planos. Eles eram um casal, eles estavam para se casar. Maria, praticamente uma adolescente, muito jovem. A tradição diz que José, contudo, mais velho, mas enfim, era um casal, e todo casal tem sonhos. Todo casal faz planos. Coisa mais gostosa do casamento é quando um homem e uma mulher começam a sonhar juntos, não é verdade? Começam a fazer planos. Começam a querer escrever uma história de vida, isso é muito bonito. Então eles deviam ter lá os seus planos, eles deviam conversar. Um pegando assim na mão do outro, dizendo, não, olha por aqui, a nossa história. Maria provavelmente, dentro da sua cultura, sonhando em ter filhos. Queria ter filhos, queria ter uma família. Queria ter uma casa, cuidar da sua casa. Talvez o José sonhando em ampliar a carpintaria, ampliar os negócios, e o casamento está chegando. E aí, no meio dessa história, vem Deus, os chamando para uma outra história. Aliás, uma história que poderia colocar em risco, em ruína, toda essa história do casal de noivos. Mas qual foi a resposta da Maria? Eis aqui a serva do Senhor, seja feita em mim a sua vontade. E aí então eles deixam a história que eles queriam escrever e adentram em obediência, mas também corajosamente, a história que Deus queria escrever, não só para eles, mas para todos nós, por meio deles. Que história grandiosa, que história maravilhosa. Você acha mesmo que a história que eles queriam escrever seria de maior significado do que a história que Deus escreveu por meio deles e para todos nós em Jesus Cristo? Então, por que estar aberto a uma nova história que Deus queira escrever para você não passar a vida inteira brigando com Deus? Porque Ele não quer patrocinar o seu script. Porque Ele não quer dar vida ao seu roteiro. Aí você fica brigando com Deus a vida toda. E para que você não viva, então, uma história acabrunhada, uma história mesquinha, uma história tão egoísta, uma história tão pequena, tão aquém, tão menor do que a história que Deus quer escrever para você. Por isso, irmãos, que tudo vai se resumir em uma coisa só. Quando Deus adentra a tua história e você ouve claramente da voz dele, segue-me. 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 O que os teus biógrafos vão escrever depois. Se eles vão escrever, e ele e ela, deixando tudo. Deixando as redes, o seguiu ou ele, ela, saiu triste, porque tinha muitas riquezas.
Qual é a história que os biógrafos vão escrever a respeito de você, a respeito da tua vida, depois de você ouvir de Jesus essa ordem, esse chamado, essa vocação? Segue-me, segue-me, segue-me. Então esteja aberto a uma nova história. A história que Deus quer escrever para você não é menor do que a que você quer escrever. De significado, de sentido, de realização, de satisfação, de vida. Agora, segundo, irmãos, a gente precisa saber que nem mesmo a história que Deus quer escrever, ou está escrevendo, e nos chama para adentrar com as nossas histórias, e o interessante é que a porta da história de Deus está sempre aberta. Você pode adentrar hoje essa história, com a sua história, não importa o que tenha acontecido depois. Eu achei interessante o testemunho aqui de uma mãe, hoje à tarde, de que ela achava que todo mundo poderia, que Deus poderia amar todo mundo, menos ela. Por causa da história que ela tinha vivido antes. Porque ela não se sentia pura, ela não se sentia limpa. A história dela não era assim uma história para se contar, com orgulho. Então ela cria em Cristo, ela era da igreja, mas ela achava assim, que Deus podia amar qualquer pessoa, menos ela. Sabe o que essa irmã... E depois Deus foi falando com ela, mas o que essa irmã não foi avisada, e que um dos pregadores do passado avisava muito a sua igreja, o Charles Spurgeon, é que a gente é aceito por Deus em Cristo. Não importa o que você faça, Deus não vai te amar menos. Você pode trazer muita tristeza para a sua vida, querendo escrever a sua própria história. Isso aí Deus, Ele vai respeitar. Você quer seguir outro caminho, Ele vai respeitar. Mas Deus não vai te amar menos. Deus não vai fechar a porta para você. Você pode acabar adentrando e sentando em mesas que você não deveria sentar. Acabar tendo amizades espirituais, no mundo espiritual, que você não deveria ter. Pode acontecer, infelizmente pode acontecer, infelizmente. Mas se você clamar o nome e o sangue de Jesus, Ele não vai recolher a mão, Ele vai te salvar. Ele vai te libertar. Então, as portas da história de Deus estão abertas para você, não importa o que tenha acontecido ontem. Não importa como tenha sido a sua história até hoje, a porta está aberta. Adentre a história de Deus, a história da vida. Agora, saiba de uma coisa, essa história de Deus não está isenta de aflições. E por que você precisa saber disso? Para que você não fique pulando de história em história. A sua história não seja uma história de fugas. Você sempre fugindo da história em que você está. Querendo ir viver uma outra história. Numa ilusão sem fim de que a próxima história vai ser melhor. A próxima história é que vai dar certo. A próxima história é que você vai ser feliz. E até quando você vai ficar pulando de história em história? Uma história de fugas. Sempre fugindo de uma história por causa de uma luta, por causa de um dissabor, por causa de um desconforto. E não se apercebe que não existe história sem lutas, não existe história sem dissabores, não existe história, nem mesmo a história que Deus está escrevendo agora, sem aflições. Essa história, por exemplo, haveria, irmãos, pelo amor de Deus,
Será que haveria hora mais imprópria desse César Augusto decretar que todo mundo tinha que se recensear na sua terra natal, para um José e Maria, pobres, não iam de carruagem, não, e com Maria grávida? Será que haveria hora mais imprópria para isso acontecer? Mas, puxa vida, a gente não está vivendo a história de Deus agora? Será que Ele não é o Senhor da história? Será que Ele não poderia ter impedido? Então, mas aí a profecia não ia se cumprir. Porque o Salvador deveria nascer, segundo a profecia de Miqueias, em Belém. Então, César Augusto, por providência ou permissão divina, decretou mesmo que o José e a Maria menos queriam ouvir. Criança quase para nascer, aquela barrigona, e eles tendo que fazer uma viagem. Então por que o José não deixou a Maria em Nazaré? Os cuidados da família, porque a primeira coisa que a família ia dizer é: de quem é esse menino aí, Maria? O boato que ia rolar, as coisas que a Maria ia sofrer, então vem comigo. Que se acontecer alguma coisa, a gente está junto. Aí chegar lá é menos estresse, não é mais estresse, porque a cidade está lotada. Não tem vaga nas hospedarias. E diga-se de passagem, uma estrebaria, uma gruta, um pátio, é tudo, menos o lugar mais apropriado para se ter um filho. Já pensou se a Maria fosse uma menininha mimada? Não, aqui eu não vou ter meu filho. Então vai ter aonde, querida? É aqui. É nessa história. Não tem outra história, não tem outro lugar. Ou é aqui que a história da salvação acontece, ou não acontece. Então ela aceita a história como a história é, e nasce o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Que as nossas dificuldades, aflições não impedem o cumprimento da sua história. Então por que a gente precisa saber que não existe história sem aflição? Para que quando as aflições começarem a chegar, você não pense que está na história errada. E aí quer mudar de história. E quer mudar de história. E quer mudar de história. Contar para você, há, sei lá, 15 anos mais ou menos, talvez, eu e a Tatiana, a gente foi se apresentar à Junta de Missões Mundiais para um treinamento. E aí então a gente teve que sair de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro. E ela grávida. A viagem, a gente foi de carro. A viagem, que era para durar umas 6 horas, durou 14, porque uma carreta caiu no meio da estrada, justo naquele dia. E aí, para melhorar a história, o carro quebrou. E aí a gente chegou no Rio, no lugar onde a gente tinha que chegar, 2 horas da manhã, e o lugar já estava fechado. E aí a gente teve que sair, primeira vez no Rio de Janeiro, pelas ruas, procurando um hotel, e não achava. Quantas vezes você acha que eu não pensei que eu estava na história errada? Mas lembra, o que Jesus nos avisou, nunca nos iludiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, histórias, irmãos, nessa terra não existe história sem aflição. Olha para Jesus e segue. Segue.
olha para Jesus firmemente, o autor e consumador da nossa fé, e continua seguindo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não vai sair da história da vida para a história da morte, mas vai dar de cara com a vida, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, por fim, irmãos, saibam que a história que Deus escreve também por meio de coisas pequenas e muito comuns. É verdade, e alguém já disse, que se Deus tiver que fazer algo por um meio natural, Ele não vai fazer por um meio sobrenatural. Se Deus puder fazer algo por um meio natural, Ele não vai fazer por um meio sobrenatural. Então Ele pode até querer que você entre na FUVEST, mas provavelmente Ele vai querer que você receba essa bênção estudando. Ele não vai passar cola. Então, às vezes, a gente ouve assim, principalmente quando a gente é jovem. Geralmente o jovem sonha em ser alguém grande. Ele quer ser um grande atleta. Se ele é do meio cristão e sente que tem uma vocação, às vezes ele pode sonhar em ser um grande pastor, um grande missionário, um grande evangelista, ou então ele quer ser um grande empresário, ele quer fazer alguma coisa grande, porque a impressão que a gente tem nessa vida é que a gente só vai ser alguém importante se a gente estiver fazendo alguma coisa grande aos olhos dos outros e aos nossos próprios olhos. Então, parece que enquanto não aconteceu uma coisa grande na nossa vida, a gente ainda não está vivendo a história que a gente tinha que viver. Agora eu pergunto uma coisa para você. Te pergunto. O que de grande José e Maria fizeram? Eles derrubaram um gigante? Eles abriram o mar? Eles derrotaram um exército? Pergunto para você, o que de grande José e Maria, aos olhos humanos, fizeram? Aos olhos humanos, nada. Nada. Agora, quem é que duvida, que questiona a importância deles? A importância desse casal na história de Deus. A história da salvação, que rendeu salvação para todos nós. Quem é que questiona a importância desse casal, o casal a quem Deus confia o seu próprio filho? Bebê, feito carne, feito um neném indefeso, a quem Deus confia o seu próprio filho, poderia ter confiado a tantos outros. Não, mas a Maria e José. E aí Maria começa a se desincumbir da missão recebida. Sabe qual era a missão de Maria? Ser mãe. Você acha que é pouco ser mãe? Seja uma boa mãe para você ver os desdobramentos de bênção que vão se seguir depois. Para tanta gente, para esse país, para esse mundo. Mãe, ser mãe. O que a Maria fez? O texto diz aqui, o versículo 7, e ela teve o seu filho. Ela teve o seu filho. Primogênito, o primeiro. Envolveu em panos. E o colocou numa manjedoura.
Algo que toda mãe, qualquer mãe, consciente naquela situação, faria. Algo simples. Algo comum, mas algo devido, algo apropriado para o momento, para o contexto. E esse gesto, esse ato tão comum, tão simples, Deus usou como sinal da sua salvação para outros. Porque no versículo de número 12, diz assim o Senhor, falando aos pastores. Olha o que o Senhor diz, os anjos, o Senhor por meio dos anjos, e este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Exatamente. A coisa tão simples, tão indigna de uma foto, que Maria fez. Essas coisas simples que você vai fazendo no dia a dia, mas em amor, em nome de Jesus, coisa que ninguém pararia para tirar uma foto, Deus pode usar como sinal de salvação. Você é importante para Deus. Você é importante para a história da salvação. Então, adentrar a história de Deus não significa necessariamente você deixar de fazer o que você faz. Por mais simples que pareça. Mas significa você reconfigurar para o que e para quem você faz. Então, adentrar a história de Deus não significa necessariamente que você vai deixar o seu trabalho amanhã. Mas significa, a partir de hoje, você mudar para quem e para quem você trabalha. O Paulo vai dizer assim, Colossenses 3,14. Se você está em crise no seu trabalho, você acha que não tem sentido? Então ouça o que o Paulo diz, e tudo o que fizerdes, tudo é tudo, tá? Tudo. Tudo o que fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a quem servis. Amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, consagra o seu trabalho e diz assim: Senhor, estou fazendo essa tarefa para a glória do Senhor. Aí não vai importar se alguém está vendo, se não está vendo, você vai fazer do mesmo jeito, porque é para a glória do Senhor. A questão não é se alguém vai cobrar depois ou se ninguém liga. Você vai fazer para a glória do Senhor. Você é de Jesus. Você é sal e luz. Você não é igual a todo mundo. Não é igual a todo mundo. Você é discípulo dele. Então faça para a glória dele. Tudo que vier às tuas mãos, faça conforme a tua força. E fazer conforme a força, não é assim, que fraqueza eu estou sentindo hoje. Não é assim, é o que... Não, é com toda a força. Então, adentrar a história de Jesus não significa necessariamente você abandonar os seus filhos. Não, porque agora eu vou servir a Deus. Não. Mas significa você agora entender para que e para quem você os cria. Para que e para quem você os educa. Lembra o que diz Romanos 11, 36? Tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para sempre. Não significa que você vai deixar de viver, mas vai entender a partir de então
para que e para quem você vive. Ele morreu por todos, 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É outra vida. É viver para um propósito maior do que simplesmente viver apenas para si mesmo. Uma vida acabrunhada, uma vida pequena. Eu vivo, você vive em Cristo para um propósito muito maior do que só a gente mesmo. Em nome de Jesus. Então, eu já contei esse testemunho e volto a contar de uma irmã que costumava varrer a sua calçada cantando louvores, logo de manhã. Em vez de varrer a calçada xingando, varria louvando. E ela não sabia que uma vizinha observava sempre, todo dia. E aquilo foi de tal forma magnetizando o olhar daquela vizinha, que um dia a vizinha se aproximou e disse assim: de onde que vem essa alegria? De onde que vem isso? E aí então foi a oportunidade de anunciar a história da vida. E para a glória de Deus, aquela vizinha adentrou a história da vida. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, eu não sei onde que está a tua história, onde que ela está localizada. Se ela já está localizada na história da vida, se ela está a caminho, se ela... não sei. Mas eu sei que você pode fazer uma oração hoje. Você pode orar assim para Deus, de coração. Jesus, me dá essa graça de, a partir de hoje, viver só com uma preocupação na vida. Fazer o que é certo, fazer o que é bom, em tudo aquilo que o Senhor me confiou. Em tudo que o Senhor me confiou, pôs nas minhas mãos. Minha única preocupação vai ser fiel ao Senhor, nisso que o Senhor me confiou. E o que vem daqui para depois, eu entrego nas tuas mãos. Porque eu sei que a história que eu escreveria não é a maior que a história que o Senhor quer escrever para mim. Escreva então a tua história. E sabe o que vai acontecer? Em nome de Jesus, Deus vai escrever uma história bonita, cheia de sentido, cheia de significado e cheio de vida para a tua vida. Porque Jesus disse: eu vim para vos dar vida, e com abundância. Que assim seja, irmãos. Que Deus nos abençoe. Em nome dele. Amém.